por que que eu resolvi fazer essa aula? Porque um pouco assim, pegando aí o gancho do que o Gabriel falou, né? Quem me conhece já sabe que o meu assunto é o seguinte, é falar de linguagem e expressão. Eu acho que na fotografia a técnica é fundamental, como qualquer outra coisa. Você não pode escrever um livro se você é analfabeto, você não pode tocar um instrumento se você nunca estudou, e você também não pode fazer fotografia se você não conhece fotografia. Só que fotografia todo mundo faz, né? Você nunca viu um cara chegar numa loja de música, comprar um violino e falar: eu sou violinista. Mas aqui com a fotografia é diferente. O cara vai lá comprar a máquina fotográfica e fala: sou fotógrafo, né? E, e essa coisa ficou mais, digamos, de um certo lado interessante, do outro lado mais complicada com o advento do smartphone, etc. Porque, na verdade, hoje em dia, produzir imagem é algo que está ao alcance de qualquer pessoa, né? Então, não é mais um privilégio ou qualquer coisa você conseguir fazer uma imagem tecnicamente boa, porque você põe sua câmera no automático, então você usa o celular e, enfim, e vai conseguir ter um resultado, né? Vai conseguir fazer uma foto. Mas fazer uma foto é uma coisa que também não tem mais nenhum, sabe, não traz nada demais. Quem se interessa, porém, pela fotografia como uma possibilidade de expressão, quer dizer, quer dizer alguma coisa com a fotografia, então tem que, digamos, começar a pensar a fotografia de outra forma, né? Tem fotógrafo mexicano chamado, como é que é? Agora, esqueci o nome dele, vou lembrar daqui a pouco. Ele tem um museu no México, é um cara bastante importante, foi um dos primeiros caras a usar o digital de modo bastante massivo, assim, tal. Pedro Meyer, ele chama. E o Pedro Meyer deu uma entrevista há uns anos atrás, dizendo assim: hoje somos todos fotógrafos, mas analfabetos visuais. E eu acho que essa coisa é muito interessante, essa afirmação dele, porque isso é uma verdade. Quer dizer, uma coisa é você poder gerar uma imagem de qualidade técnica boa, porque você tem um instrumento que trabalha absolutamente automaticamente, com inteligência artificial avançadíssima, no caso do celular, né? E, e pronto. Mas e daí? E o que você vai fazer com isso? Quer dizer, se você pretende transformar essa linguagem, né, numa forma de expressão, você tem que entender primeiro essa linguagem. E eu acho que entender a fotografia é entender que a fotografia não nasceu hoje, não é a única forma de expressão que existe, né, assim, de imagem, mas ela faz parte de digamos, uma linhagem de possibilidades de expressão visual, né, de expressão através da imagem, que começou com o primeiro desenho nas cavernas, né? Então, a fotografia descende de toda uma tradição e, por isso, ela tem uma ligação muito estreita, por exemplo, com a pintura, com o cinema, com as artes visuais. Então, a fotografia é algo que se situa num contexto, né? E outra coisa, daqui a pouco vai fazer 200 anos que foi inventada, a fotografia já há muito caminho andou, né? Já muito foi feito na fotografia, e eu acho que quem se interessa por, digamos, usar a fotografia como forma de expressão tem que conhecer um pouco daquilo que já veio antes, porque senão você está sempre inventando a roda, né? Quer dizer, você faz lá uma foto, fala lá, que beleza, tal. Mas aquilo talvez já foi feito, aquilo talvez se você conhecesse outras coisas que já foram feitas, você pudesse ter uma outra leitura daquilo que é possível fazer. Então, esse meu curso aí, A Linguagem do Olhar, eu não vou falar dele hoje, mas só porque o Gabriel tocou, ele trata justamente de situar a fotografia nesse contexto histórico e da
muitas referências para que as pessoas possam abrir o olhar e entender o que é o universo da fotografia, uma espécie de definir um território, né? E dessa possibilidade de expressão com a imagem, que é a fotografia. Então, o que eu vejo? Por que eu resolvi falar hoje dessa questão de criar novas perspectivas? Porque eu vejo que a maioria dos fotógrafos que eu tenho visto e tido contato aqui nesse trabalho que eu estou fazendo já há alguns anos, né, que resolvi, depois que voltei para o Brasil, compartilhar o meu conhecimento, porque eu comecei a ver que, como era muito fácil produzir imagem, né, existia uma falsa ideia de que a fotografia é algo que não necessita de nenhum tipo de conhecimento, né? Aliás, o Cristiano Mascaro, fotógrafo importante brasileiro, né, amigo meu, estava conversando com ele uma vez e falou: ó, uma vez meu amigo me ligou, não, e falou assim: escuta, Cristiano, o meu filho não quer mais estudar, então eu pensei que ele podia fazer fotografia. O que você acha? Ele falou: bom, eu acho que você está quase me ofendendo, porque se você pensa que um fotógrafo não tem que estudar e não tem que saber nada, então realmente você está quase me ofendendo, né? Porque não é assim. Um fotógrafo tem que conhecer muita coisa, tem que estudar muito, tem que estudar sempre, né? Então, eu acho que essa coisa meio anedótica, ela a gente ri, mas é a verdade das coisas que acontecem. Todo mundo acha que fotografia é uma coisa assim, qualquer um faz, né? Então, eu mesmo, um tempo atrás, me ligou uma amiga minha, que é diretora de criação de uma grande agência de publicidade aqui em São Paulo, falou: Roberto, olha, é o seguinte, tem essa minha amiga aqui, ela comprou uma máquina, quer fazer fotografia de moda. Então, eu falei para ela falar com você. Eu falei: bom, tudo bem, fala para ela falar comigo. Mas você ter uma máquina, quer dizer, não autoriza ninguém, né, a ser fotógrafo de moda, né? Então, é um percurso, é uma coisa que, muitas vezes, né, hoje em dia, existe um imediatismo de querer resultados assim que você começa a fazer, e aí as pessoas fazem o Instagram, querem ficar famosas no dia seguinte, e toda essa coisa que não existe, não tem cabimento. Mas, então, o que acontece? Resultado de tudo isso é que existe uma grande frustração, eu acho que de muitos fotógrafos que eu vejo, que não conseguem tirar do seu trabalho. Peraí, tem duas pessoas, três pessoas aqui querendo entrar. Me dão licença um minutinho que eu vou botar aqui, vou copiar e colar, porque o WhatsApp ele tem um negócio engraçado. Ele, as pessoas que entram, por exemplo, se você entrar agora no WhatsApp, no grupo, você não vai conseguir ver nada do que aconteceu antes que você entrou. Mas eu prefiro usar o WhatsApp que Telegram, que outros esquemas. Aí, hoje em dia, aliás, a gente a gente peca pelo excesso de tudo, né? Hoje em dia, se, por exemplo, alguém me manda um recado, eu tenho que ver na hora, porque aí eu não sei mais depois se foi pelo direct do Instagram, se foi pelo Facebook, se foi pela e-mail, se foi pelo WhatsApp, pelo Telegram. É um negócio assim alucinante, né? Então, não nos faltam meios de comunicação. Então, o que eu estava dizendo é que eu vejo que muitas pessoas hoje acabam chegando numa situação que já fotografa, que já tem uma história com a fotografia, mas que está meio perdido e que não vê muito como continuar. Por isso que eu falo de novas perspectivas. Quer dizer, eu acho que chega num momento, porque eu mesmo já me encontrei numa situação assim mais de uma vez, né? Eu me lembro uns anos atrás, depois que eu tinha chegado em Milão e mudado um pouco toda a minha vida, porque aqui eu era fotógrafo de publicidade, tinha um estúdio grande, com um monte de gente, empregado e tal. Eu fui para lá e comecei a fazer trabalho mais, nos primeiros tempos, pessoal.
E também trabalhar comercialmente, sem ter essa dicotomia, esse jeito de tentar, de um lado, viver da fotografia, do outro lado, produzir como artista, tal. E aí chegou uma hora que eu entrei completamente em crise, assim, peguei tipo 100 fotos, espalhei no chão do meu estúdio, e ficava olhando para aquele negócio, falando, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Quem é que eu sou? Né? Então, eu acho que esse tipo de indagação surge num determinado momento para todo mundo que já começou a fazer fotografia, né? Essa dificuldade de Antônio Carlos chegou aí, boa tarde, boa tarde. Essa dificuldade de conseguir organizar o próprio trabalho e conseguir ver novas perspectivas, né? E eu acho que esse momento aqui que nós estamos vivendo, trágico, de alguma forma, ele é uma possibilidade também da gente se dedicar a coisas que a gente deixou assim meio que em stand-by, né? Assim, durante muito tempo. Acho que hoje, talvez, eu não sei se é a realidade de todos, mas de quase todo mundo, é que sobra, de certa maneira, sobra tempo, né? A Carla, boa tarde, Carla, está dando aí boa tarde a todos. E então acho que é uma boa oportunidade para refletir sobre o que a gente faz e a gente poder dar um passo avante, né? Então hoje eu quero falar de duas coisas com vocês. Na verdade, essa aula é breve, eu queria mais ouvir vocês e vamos começar então aqui com isso aqui eu faço, eu detesto essa coisa de PowerPoint, mas eu faço um roteiro porque senão justamente como eu sou distraído, eu acabo esquecendo um monte de coisa. Então, vamos lá. Então, como criar novas perspectivas para a sua fotografia? Essa que é a ideia daquilo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Imagino que todos vocês que estão aqui porque se interessaram pelo assunto. É um assunto que, como eu disse, eu vejo que surge para muitos fotógrafos. É por isso que nós vamos falar disso. Então, por que que as pessoas começam a fazer fotografia? Eu tentei aqui fazer uma espécie de resumo bastante sucinto, né? Acho que primeiro é por uma questão de satisfação pessoal. Eu acho que quem se interessa pela fotografia tem uma aproximação por alguma razão, né? Dessa possibilidade de expressão. Eu acho que a fotografia é uma possibilidade de expressão. E como tal, eu acho que já esse é o primeiro dado que é importante, né? Quer dizer, é algo que a gente se aproxima por uma afinidade, né? É diferente, talvez, né, com todo respeito, mas de você ser bancário ou de você ser engenheiro, porque eu também quase fui engenheiro, que é algo que existe uma sedução nessa ideia de poder ler o mundo através das imagens e mostrar as nossas imagens para os outros, quer dizer, é um instrumento também de comunicação, né? Aí eu acho que tem um momento que todo fotógrafo quer ter visibilidade, quer ter reconhecimento pelo trabalho que faz. Essa é uma outra possibilidade, né? Quer dizer, uma vez que você começa a fazer fotografia, você começa a se dedicar àquilo e usar isso como um instrumento de comunicação, de expressão seu, é natural que você queira também ser reconhecido como tal, como um fotógrafo, né? E a outra possibilidade para quem trabalha com fotografia é de ter um retorno financeiro, né? Então, é claro que todo profissional quer ter um retorno financeiro. Agora, como é que a gente chega nessa coisa, né? Eu acho que todos esses três pontos aqui, eles podem acontecer ou não. Eu acho que depende muito de uma. Por exemplo, você quer satisfação pessoal, nem sempre a pessoa está satisfeita com aquilo que está fazendo com a sua fotografia, né? Outra coisa também, nós temos muitos canais de difusão da imagem hoje, né? Muito mais do que já tivemos em toda a história, né? Da imagem. Então, mas não basta você colocar suas imagens no Instagram para você ser reconhecido e para você ter visibilidade. Então, existe uma busca, né, de reconhecimento que muitas vezes
vai pelo caminho errado, né? Essa coisa. Então, por exemplo, existe um mercado no Instagram de venda de seguidores. É a pior coisa que alguém pode fazer, né? Comprar seguidor, porque aí você fala, lá tem 80 mil seguidores, você não vai falar que você comprou nem que você pagou, mas é uma espécie de fantasia, né? Quer dizer, é como você ter uma lista de mortos que você fala, são todos meus amigos, né? Então, é um. Aquelas pessoas não estão lá porque estão interessadas em você, às vezes elas nem te conhecem, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que não dão resultado, né? Então, o que acontece? Que aí as pessoas que eu tenho visto aqui, a satisfação pessoal que elas queriam vira uma frustração. Essa visibilidade e reconhecimento acaba virando uma indiferença e o retorno financeiro é inconsistente. Como é que você sai disso aqui, né? Por que acontece isso, né? Eu acho que, primeiro, é porque é difícil olhar criticamente o próprio trabalho. E aí isso é uma realidade que eu mesmo sinto às vezes, né? Eu acho, por exemplo, que já vi tanto as minhas fotos que tem uma hora que você precisa que alguém te ajude a editar ou que se alguém você ouvir alguém que você acha que pode te dar um retorno que seja, digamos assim, mais concreto, né, do que uma apreciação tipo gostei ou não gostei, né? Porque a gente acaba tendo uma série de relações subjetivas com o trabalho da gente, né? Então, tem até a foto que a gente gosta, porque às vezes é uma situação que você viveu, que te recorda alguma coisa, mas para a pessoa que está observando aquilo não quer dizer nada, né? Então, segundo aqui, essa coisa que eu estava falando agora, né, de buscar respostas no lugar errado. Eu acho que porque a gente vai sempre buscar uma confirmação, uma afirmação em alguma coisa que a gente considera que tem qualidade, tem importância, né? E muitas vezes, se isso não tem uma ressonância com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente acredita, não tem sentido, né? Então, isso aqui que eu estava dizendo, né, que a gente tem muito apego às coisas que a gente faz, às vezes tem subjetividade, tem uma outra coisa que é a visão de dentro, né? Às vezes, se alguém olha de fora o nosso trabalho, é como se olhar um jogo de fora. As pessoas que estão jogando, elas têm uma perspectiva. Se você está fora, você está vendo um conjunto de coisas que estão acontecendo. Então, muitas vezes, é mais fácil você ter uma ideia de processo, né? E outra coisa que eu vejo aqui é que esse buscar respostas no lugar errado vejo muito isso assim na internet, né? Então o cara usa modelos, né? Vou mostrar como é que faz foto de pessoa. Aí vai lá, bota as luzes no lugar, etc. e tal. Ou então vou explicar como é que faz isso, explicar como é que faz aquilo, os presets, tudo isso são simplificações da vida? São. Mas elas te levam aonde? Depende do que você quer fazer com isso. Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que usar os instrumentos de uma maneira consciente, né? Eu vejo muito, por exemplo, existem alguns programas, por exemplo, de retoque, né? De retoque de face para quem trabalha com gente, né? Que são fantásticos. Só que se botar aquilo no automático, transforma a pessoa numa espécie de ET, né? Porque pega as proporções do rosto e ajusta tudo para aquilo que deveria ser, entre aspas, ideal. Não sei, é um instrumento de trabalho interessante, mas você tem que interferir, você tem que comandar aquilo que você está fazendo. E para comandar, você precisa conhecer o que está acontecendo, né? Então, o que eu acho é que
essa ideia dos modelos e das receitas e das fórmulas é uma coisa que eu não compactuo absolutamente. Eu não gosto desse negócio de dar receita, porque eu acho que a hora que você conhece o conceito, né, está tudo resolvido. É que nem esse negócio agora que inventaram, que todo mundo que ensina fotografia na internet fala do triângulo da exposição. Isso para mim é uma coisa esotérica, uma bobagem do tamanho do mundo, porque não existe triângulo. Existe o ISO, que é a sensibilidade do sensor ou do filme. Existe a velocidade, existe a abertura do obturador. Se você sabe o que são essas três coisas, não precisa ficar fazendo triangulinho e dizendo que se eu botar aqui, ali e tal, porque é uma regra mnemônica para quem não quer pensar. Eu acho que se você não quer pensar, então é melhor você não fazer fotografia, porque, como dizia o Duane Michaels, né, eu acho que as pessoas sempre falam assim do olhar do fotógrafo, essa coisa, mas ninguém fala da cabeça, né? Ninguém fala do pensamento. E, na verdade, toda obra é mais interessante e tem interesse se ela é uma obra que sai de um pensamento, de uma ideia, de uma atitude. Então, não adianta ficar procurando, digamos assim, fórmulas prontas, né? Porque você vai fazer aquilo que todo mundo faz. Então, o que acontece? Você tem hoje uma enorme produção de imagens, são centenas de milhões de imagens que são postadas todo dia no Instagram, mas entre elas, o que realmente é interessante, entendeu? O que realmente te traz algo de novo, que te faz pensar, que te abre um horizonte? São muito poucas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que filtrar muito tudo isso. Aqui eu queria mostrar, então, eu gosto de contar essa história aqui, talvez já tenha contado para alguns de vocês, se é repetida, me perdoem, porque diz um pouco dessa questão que eu estou tentando colocar aqui, né? Eu cheguei na Europa em 1991 e aí estava assim entre Milão e Paris, sempre meu coração pendendo entre as duas cidades, porque eu adoro Paris, né? Assim, mas morava em Milão, tinha uma situação bastante confortável em Milão, em Paris não podia ser tanto, mas eu queria trabalhar em Paris, então eu acabei tendo uma casa em Paris por 1 ano e meio. E estava me aproximando dessas revistas, que eram as revistas que me interessavam, né? Porque eu saí do Brasil para continuar aprendendo e evoluindo em fotografia. Não fui para lá para fazer qualquer coisa. Em nenhum momento eu fui procurar qualquer coisa para fazer. Então, isso me custou uma certa dificuldade para me inserir no mercado que é muito mais profissional, muito mais difícil, né, de você achar um espaço do que aqui no Brasil, mas também me trouxe grandes satisfações. Então, eu fiz um contato com essa revista que chamava Votre Beauté, que era, na época, uma revista de beleza muito importante assim no mercado internacional de beleza, tal referência. E aí marcamos um editorial. Eu ia fazer um editorial de corpo. E aí, na época, tinha uma coisa que era se fazia muito, talvez quem já tem alguma noção de filme vai lembrar disso. Existiam dois tipos de filme negativo, colorido, né, e filme slide, né, diapositivo. Né? E cada um tinha um processo de revelação diferente, né? Era um processo de revelação bastante complexos, em alta temperatura e tal, mas eram químicas diferentes porque produziam efeitos diferentes. Então alguém teve a ideia um dia de pegar um filme diapositivo e revelar no processo C41, que era o processo do negativo. E vice-versa, pegar um filme negativo e revelar no processo de E6, que era o processo para revelar diapositivo. Isso dava umas cores completamente falseadas, né? Assim, algumas coisas de alto contraste, era um negócio meio. Ficava uma imagem estranha. Então, alguns fotógrafos começaram a usar isso como técnica, né? Como possibilidade de fazer uma coisa nova, diferente e tal. Aí eu, como eu ia trabalhar para essa revista, ficava assim, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me apresentar? Como é que vai ser? Isso tem que dar certo, tem que funcionar e tal.
E aí eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa assim, né? Aí eu fui lá, comprei meus filmes, falei, talvez como eu vou fotografar modelo, eu vou fotografar em 35 mm, porque eu trabalhava com grandes câmeras de estúdio, com chapa, tal, que é uma coisa muito lenta de você trabalhar, né? E falei, acho que eu vou fazer em 35, tal, e peguei, fui lá e fiz um teste com 35 mm, né? Para ver como é que ficava, né? Aí eu olhei o resultado e achei que não tinha nada a ver comigo, né? Ficou até interessante assim as cores, tal, mas falei, putz, mas isso não sou eu não faço isso, não tem nada a ver. Aí resolvi, peguei minha Sinar, que é uma câmera 4x5 polegadas, assim, daquelas que tem que usar no tripé, com fole, aí você tem que, em vez de ficar clicando a modelo, vira para cá, vira para lá, você tem que botar a mulher ali parada, falar, ajeita, ajeita, fica olhando, tá, é assim, ok, põe o Polaroid, olha, tá ok? Tá, exposição, então vamos lá, põe a chapa, tira a chapa, expõe, fica lá, vira a chapa, põe outra chapa, expõe. Quer dizer, um processo de trabalho muito diferente daquilo que você pode imaginar, que é a dinâmica do estúdio, e no fim, só que era o meu processo de trabalho. E eu resolvi apostar nessa possibilidade e o trabalho ficou muito interessante. É um trabalho que eu tenho no meu portfólio até hoje, que são essas imagens aqui, que são muito. Eu trabalhei muitos anos em fundo branco, né? Eu sou assim um dos meus grandes inspiradores na minha história na fotografia foi o Irving Penn. E o Irving Penn era um fotógrafo que ele trabalhava muito no modo essencial, né? Tirando tudo da imagem, né? Então, quando você tirar qualquer coisa que seja a mais. E quando você vai tirando tudo, se não tiver alguma coisa de substância, não sobra nada. Então, eu acabei desenvolvendo o meu modo de trabalhar e esse ensaio ficou isso aqui, e foi muito bem recebido e foi muito legal. E como eu disse, quer dizer, apesar de eu ter feito isso há 25 anos atrás, eu acho que essas imagens ainda podem ser vistas não datadas. Por quê? Porque elas não têm uma relação que era uma moda da época, entendeu? Porque aquele negócio de fazer cross-processing, que é essa coisa que eles diziam de revelar um filme no processo do outro, durou uns anos, depois cansou, ninguém aguentava mais ver aquilo. E eu acho que aí, então, a gente tem que respeitar, descobrir e trilhar um caminho que a gente escolheu, a nossa trajetória. A gente tem que construir a nossa trajetória. Não é copiando que você vai chegar em lugar nenhum. Claro que eu fiz uma entrevista há uns anos atrás com um grande fotógrafo, que, aliás, está no YouTube, eu acho. Tá no YouTube, que chama-se Arnold Rafael Minkinen. Ele é finlandês e ele faz 50 anos que ele trabalha só fotografando o corpo dele na paisagem. Esse é o trabalho dele. E é muito curioso, é muito interessante, é um trabalho único assim que eu conheça na fotografia. E o Arno sempre deu aula, porque ele resolveu ser fotógrafo, mas não viver como fotógrafo comercial, então ele dava aula de fotografia. E aí vem do trabalho dele e tal, né? Com as imagens, faz exposições no mundo inteiro, essas coisas todas, mas depois que ele ficou famoso, né? Aí ele falou: olha, eu dizia para os meus alunos assim, que eles deviam seguir alguém que eles tivessem a ideia, né, que eles gostassem, que eles achassem que tinham um trabalho legal, e tentar fazer alguma coisa parecida, porque nesse processo você acaba descobrindo o seu jeito de fazer aquilo que você gosta, né? Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, né, eu falei do Irving Penn, eu sempre tive ele como um exemplo, mas, de alguma forma, eu nunca copiei uma foto que ele fez, né? Eu gostava conceitualmente daquela ideia de fotografia essencial e tal, né?
Então, eu acho que o caminho certo para a gente ter novas perspectivas com o nosso trabalho é analisar e editar o trabalho, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer ter uma nova perspectiva, é avaliar a nossa situação atual. Quer dizer, o que eu estou fazendo, o que eu tenho, qual é o meu universo, né? E encontrar a nossa identidade, que eu acho que é um trabalho que a gente faz fazendo o trabalho e observando, né? E aí definir perspectivas, porque todo mundo tem uma vontade de fazer alguma coisa, né? Agora, eu acho que essa vontade de fazer alguma coisa, ela muitas vezes a gente acaba deixando para depois, porque você não tem um processo que seja, como é que eu posso dizer, uma disciplina, né? Eu acho que nem todo mundo tem uma disciplina interior que possa chegar e se propor alguma coisa. E depois tem uma outra coisa importante também, que é a questão da comunidade. Eu acho que o fotógrafo é um ser solitário, quase que por definição. O fotógrafo acaba sempre produzindo ali no seu canto, eu não vê o outro um pouco como um concorrente, então eu acho que fica difícil da gente ter uma troca no mesmo nível. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, que eu acho que existe uma. E aí tem esse outro lado da questão que eu disse, né, que tem essas pessoas que meio que são assim uma espécie de como é que a gente chama assim? Como se fosse uma espécie de esses caras que ficam com a Bíblia na rua, sabe assim, esses pregadores digitais, né, assim, que ficam lá alardeando os métodos e as coisas e tal, quando na verdade tudo é muito mais simples, né? É mais simples, mas se fosse tão fácil, todo mundo conseguiria. Então, o que eu criei? Eu nesse caminho aí que eu segui, né, de tentar compartilhar meu conhecimento e tal, muita coisa aconteceu. Eu acabei fazendo alguns cursos. Tem esse curso, A Linguagem do Olhar, que é para mim, uma introdução importante, e eu diria que lá eu coloquei assim todo o que eu acho que é um arsenal necessário para que uma pessoa possa entender o que é o território da fotografia, se situar nesse território e vislumbrar um caminho, né? Eu acho que nesses meus 45 anos de fotografia, aí sendo 21 fora do Brasil, eu vi muita coisa e eu, de certo modo, eu também sou formado em cinema pela USP, mas isso me serviu também para ter uma ideia muito clara da distância que tem a formação acadêmica para aquilo que é a prática que a gente faz no dia a dia do trabalho, né? Então, acho que em qualquer área assim, na fotografia não é diferente. Acho que surgem questões que a escola te dá uma espécie de base, né? Então, esse curso aí, A Linguagem do Olhar, é uma espécie de alicerce, digamos assim, para quem quer ser fotógrafo se estruturar, né? Eu acho que ele serve tanto para quem está começando, como para quem já tem uma noção, porque ele vai falar então dessa coisa da história fotografia na história, vai trazer também uma série de referências do pensamento fotográfico, né? Porque assim como já se fez muita fotografia, também já se pensou muito a fotografia. Muita gente escreveu sobre fotografia, né? E essas reflexões são interessantes, são importantes para quem faz fotografia, né? Mas essa é uma etapa, né? Agora, para quem já faz fotografia e para quem está buscando um caminho para a fotografia,
eu criei um outro projeto, que é um projeto de mentoria, que é uma coisa muito mais próxima, uma coisa muito mais onde eu reúno um grupo e vou trabalhar em cima dessa ideia da expressão e da identidade. Quer dizer, eu vou desenvolver com as pessoas um projeto individual para que elas se apoderem desse meio que é a fotografia delas, né? E possam fazer disso um meio de expressão delas. Quer dizer, isso, então, é um processo que começa assim. Ele é individual, mas se desenvolve num grupo, por causa dessa questão que eu falei da comunidade. Então, é uma coisa interessante, porque você começa assim, você vem comigo, tem um formulário onde você vai encontrar um monte de coisas sobre toda a sua relação com a fotografia, vai ter que fazer já um primeiro exercício de edição, etc. E depois uma conversa particular, nós vamos definir, eu vou fazer uma espécie de análise da sua situação e te dar uma devolutiva do que eu acho, onde você está, do que dentro do seu trabalho aponta para uma coisa sua e aquilo que eu acho que está vago, né? Então, porque a gente como fotógrafo, todo mundo faz muita fotografia, né? Eu mesmo, né? Todo mundo fotografando todo dia, todo dia, todo dia. Aí de repente você olha aquela imensidão de coisas, você fala, bom, e daí? O que eu vou mostrar, né? Ninguém tem tempo para ver 50, 100 fotografias, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma edição do seu trabalho. E fazer uma edição é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina, porque se eu falo para você, me mostra 10 fotografias, você começa a ficar, bom, e aí? Quem não tem muito trabalho tem o problema de não ter. E quem tem muito trabalho tem o problema de ter demais e não saber o que deixar para fora. Então, esse primeiro passo, né, que é o primeiro passo da mentoria, ele já vai te colocando na perspectiva de que você vai olhar para o seu trabalho. Então, a partir desse primeiro encontro, onde vamos definir uma meta de trabalho durante 3 meses, a gente vai ter 6 encontros quinzenais. Então, é assim que funciona a mentoria. Só que os encontros quinzenais são em grupo, mas são orientados dessa forma. As pessoas me mandam o material antes, então, né, 15 dias é um tempo legal para a gente poder preparar alguma coisa e não esquecer daquele negócio, porque um mês é muito tempo, né? Você acaba, eu faço semana que vem, no fim, o dia antes, você não fez. E uma semana seria muito curto, eu acho, porque às vezes você tem que fazer um trabalho mais profundo, de repente a semana voa, você não. Então, 15 dias foi um tempo legal. Aí as pessoas mandam para mim o trabalho daquela semana e eu vou comentar os trabalhos no grupo, nas reuniões de grupo. E aí, as pessoas não só veem a própria evolução do trabalho delas, né? E esse compromisso de ter que entregar, ele é fatal, gente, porque se você não tem esse compromisso, a procrastinação é uma coisa que faz parte da vida da gente, né? Você fala assim, mas eu faço amanhã, mas tudo bem, esse mês não, eu vou viajar, depois quando eu voltar de viagem, é que nem fazer regime, né? Você vai jogando para frente, e acaba não fazendo nada. Então, como tem esse compromisso, você vai apresentar seu trabalho toda quinzena, né? E vai ver o trabalho dos outros também. Então, essa conexão que acaba se criando entre as pessoas, ela é muito interessante, porque não depende do grau de evolução que cada um está na fotografia, porque o que eu tenho visto é que muitas vezes a desigualdade, ela mais do que ser um problema, ela torna-se uma riqueza, porque as pessoas olham a fotografia de pontos de vista diferentes. E você não sabe quem é que vai olhar o seu trabalho amanhã. Então, é mais interessante do que se eu seguisse sozinho com a pessoa, porque, nesse sentido, você vai ter feedbacks, né, assim, todo o tempo de gente que está trabalhando no mesmo nível que você, que está olhando com a mesma intensidade para o próprio trabalho.
Então, essas conexões vão enriquecendo muito, né? Uh, E isso daqui é o projeto da mentoria, que eu acabei de dizer, né? Quer dizer, análise do seu momento, acompanhamento individual, estabelecer metas e prazos, porque esses 3 meses não é um tempo aleatório, ele é um tempo. 3 meses é um tempo suficiente para cumprir uma jornada e para você chegar, sair de um ponto e chegar no outro. Então, quando você desenvolve esse teu trabalho por 3 meses, quando acaba esses 3 meses, invariavelmente, o que acontece é que as pessoas não estão mais no mesmo nível que elas estavam. Isso aqui, ó, são alguns depoimentos que eu peguei, assim, só para vocês terem uma ideia, né, da última mentoria que eu fiz, que acabou ontem. Então, para mim, a mentoria foi uma experiência fundamental, pois me levou a reorientar a base e o foco da minha prática fotográfica. A interlocução com o Roberto, colegas do grupo, instaurou condições para um processo formativo instigante e reflexivo, centrado nos percursos individuais e questões emergentes compartilhadas em um ambiente colaborativo e construtivo. A Luísa é professora universitária, né? Então ela tem essa verve, né? Mas dá para entender que, apesar do curto espaço-tempo da mentoria, o trabalho realizado possibilitou atingir meus principais objetivos, superar a dispersão e estabelecer rumos delimitados para desenvolver a singularidade do meu olhar. Em termos subjetivos, no caminho percorrido, reencontrei o encantamento e a quietude que intuitivamente buscava quando decidi me expressar por meio da fotografia. Ela está com um trabalho realmente lindo, assim, muito interessante. E ela entrou assim na mentoria perdida no espaço total, assim. A gente vai descobrindo, esse aqui é um outro aluno, né, da mentoria, que o processo é, por muitas vezes, até mais importante que o resultado final. Isso é maravilhoso. É o caminho que transforma a nossa forma de ver e perceber o mundo. Realmente foi um privilégio fazer essa mentoria, poder ouvir alguém tão experiente como você. Muito obrigado mesmo, serei eternamente grato a ti. O Tiago é um fotógrafo que trabalha não com fotografia, mas com alguma coisa de comunicação visual, né? E deve ter 30 e poucos anos também, e mudou também. O que eu vejo é curioso, que o trabalho das pessoas muitas vezes muda radicalmente, muda da água para o vinho. Tem aluno que começa fotografando, me mostrando o portfólio de gente, e acaba fazendo um negócio completamente abstrato, porque vai descobrindo dentro de tudo que ele faz, de repente acende uma luz, assim. Esse que é o processo, né? Então, se vocês tiverem interesse, eu vou, quer ver? Eu vou mostrar aqui rapidamente a página onde vocês podem encontrar informações sobre a mentoria. Mas espera, porque eu tenho mais uma coisa ainda para falar com vocês, além da mentoria. Vamos lá. Esta daqui é a página da mentoria. Então, o site, né, chama-se Photoweb Academy, que é onde eu tenho os cursos e tal. E lá também tem muita informação, se vocês não conhecem, é photoweb.academy, né? Tem muita informação que é gratuita, que não são cursos. Tem muitos vídeos sobre fotografia, tem também o canal do YouTube. Nesse momento, eu estou organizando um pouco melhor todos os meus canais, então pode ser que uma coisa que esteja no YouTube não está no site, mas isso é uma questão de momento. E aqui tem toda uma descrição daquilo que é a mentoria, como funciona, tem alguns depoimentos de participantes, tal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá, porque eu estou abrindo, nesse momento, as vagas para a próxima mentoria, que vai começar no dia 10 de maio. Então, vejam lá, considerem, e aqui tem até, num determinado momento dessa página aqui, você pode agendar uma conversa comigo aqui. Se você tiver interesse, você pode clicar
aí e me manda um e-mail e a gente conversa para ver se esse seu momento é o momento correto, se é uma coisa que vai ter sentido para você, né? Porque na verdade não é algo que tem dado assim 100% de resultado. Isso é uma coisa que eu falo com muita satisfação, porque é o máximo que eu pude encontrar no sentido de poder ajudar as pessoas a alcançar um objetivo delas, é o máximo, porque eu trabalho junto, lado a lado, porque, embora essas reuniões sejam quinzenais, vocês têm acesso a mim o tempo todo. Então, e aí não são aulas, né? Eu não vou dar aula, mas eu vou orientar o trabalho de cada um, dando uma série de referências. Então você tem que ver isso, tem que ler aquilo, você tem que conhecer esse fotógrafo, então você tem que fazer, segue por esse filão, etc. Claro que não são ordens, são sugestões, né, que eu vou dando de como eu vejo que você pode desenvolver o seu caminho. Agora, porém, nesse momento tem uma coisa interessante também, que é assim, a mentoria, eu acho que é para quem já tem digamos, uma convicção do seu momento e que quer realmente passar para um outro nível. Eu acho que não tem outro projeto, outro caminho melhor do que fazer essa mentoria. Não é porque eu sou um gênio, mas é porque esse método ele se comprovou absolutamente eficaz. Quer dizer, é algo assim que, sabe, quando eu falo de 100%, eu estou falando de 100% mesmo. Não tem uma pessoa, e já são várias turmas que eu fiz, que não saiu transformada, que não saiu com outra visão da própria fotografia, né? E eu acho que pode, se quiserem, pergunta até para o Concha aí. Vou pensar que eu estou trazendo as pessoas para ficar dando uma confirmação. Não, mas é verdade, é uma coisa que eu digo com muito orgulho. Eu acho que o processo ele funciona e ele pode ajudar muito. Ah, está aí com o microfone aberto, Concha, então fala. Hein? Como é que foi a mentoria aí para você? O Secato não é uma verdade que ele disse. Mas foi transformadora para mim também. Tinha um monte de foto, não sabia o que fazer. Hoje, não sei totalmente, mas melhorou muito. Hoje eu tenho mais ou menos, eu sei o que eu estou querendo. E antes eu não sabia. Graças à mentoria. Foi muito bom. Foi um divisor de águas para mim. É, É isso. obrigado, obrigado. Então, eu acho que tem sido um divisor de águas para muita gente. Então, considerem, eu acho que é uma coisa que é um investimento importante. E por que funciona tão bem? Porque as pessoas que resolvem entrar é uma decisão. E o processo todo reforça essa decisão. Então, você fala assim, ó, vou entrar nesse negócio porque eu quero mudar minha fotografia, quero encontrar meu caminho, quero ver as coisas mais claras e saber onde colocar minha energia. Né? Porque, às vezes, também tem isso. Né? Você passa anos girando e girando e faz aqui, faz um curso aqui, faz uma coisa lá, tal, né? Mas não te dá respostas, porque a resposta tem que vir de dentro de você. Essa é uma convicção que eu tenho. Quer dizer, se alguém quer ser diferente, quer ser ouvido, quer ser notado, a única coisa que você tem para oferecer de diferente, porque a técnica todo mundo aprende, é aquilo que é a sua história. E como é que você vai transformar a sua história numa narrativa que possa interessar os outros? Essa é a questão que a gente desenvolve lá. Agora, para quem não está ainda no momento, não está convicto, eu vou fazer um convite, porque nós estamos agora também, semana que vem, começando um outro projeto que é. Eu pensei que eu estava. Eu estou mostrando aqui screen sharing, que é esse aqui, ó, que é o desafio do fotógrafo autor. O que é o desafio do fotógrafo autor? É
pequena amostra do que pode ser um processo de mentoria. Só que aqui, no caso, não é uma mentoria. São 3 dias de conteúdo, onde eu vou dar 3 aulas, não como essa, mas bastante mais densas, assim, onde eu vou abordar esses temas aqui. Ó. Dia 4 de maio, fotógrafo funcionário. O que é isso aqui? É uma ideia desse filósofo que viveu no Brasil muitos anos, que chamava-se Wilhelm Flusser, e eu conheci o Flusser e fiquei assim estonteado com a cabeça do cara, porque é um cara que ele te faz pensar. Né? Assim, eu era muito jovem, né? Ele fazia essas reuniões na casa de uns saraus para jovens, que ele era professor da FAP, eu não era aluno da FAP, mas fui lá através de amigos. E depois ele escreveu um livro que chama-se A Filosofia da Caixa Preta, e aonde ele coloca essa questão de que é um livro bastante complexo, assim, de filósofo, tal, mas ele coloca uma questão muito interessante. Ele fala assim, olha, a máquina fotográfica é um aparelho, e os aparelhos já vêm programados. Então, quando você usa uma máquina fotográfica, ele estava falando isso na época do filme, que não tinha nem nada automático ainda. Olha só como o cara... Isso se aplica, por exemplo, o celular de uma forma incrível. Né? Então, ele fala assim que existe a pessoa que opera o aparelho de acordo com o programa que já está pré-estabelecido. Essa pessoa é o funcionário, porque é quem exerce as funções que estão programadas no aparelho. Né? Eu acho maravilhosa essa definição. Né? O funcionário é aquele cara que faz funcionar. Então, ele pega lá o negócio, aperta o botão, faz uma foto, pronto. E o fotógrafo é a pessoa que vai transgredir a programação para utilizá-la a seu favor. Né? Então, tomar posse o negócio não é só você aprender a técnica, mas você se apossar da técnica para fazer aquilo que você quer. Né? Aí, no dia 5 de maio, eu vou falar de educando o seu olhar, que é uma coisa fundamental, e no dia 6 vou falar de autoria e criatividade, que são 2 mitos que eu escolhi de propósito, porque até o nome, né? Hoje em dia se fala muito de fotografia autoral, né? E eu acho que hoje em dia também usa-se muita, como é que se diz? Muitas expressões que acabam virando assim de uso corrente e que as pessoas não sabem nem o que estão falando, né? Fotografia autoral. Então, vou falar um pouco desses conceitos, né? Do que é ser autor, do que é criatividade e tal. E são 3 dias, onde começa às 9 da manhã e vai até às 11, essas aulas de 2 horas. Né? E eu resolvi fazer esse desafio acessível a qualquer pessoa que esteja a fim de fazer isso, porque ele vai custar de R$ 297, vai custar R$ 10. R$ 10 são R$ 10, não? É realmente uma coisa assim. Ninguém pode dizer que não vai fazer porque não tem dinheiro. Você pode não fazer porque você não quer, mas ou que você não tem tempo. Mas, para quem não tem tempo de ver nesse horário, eu resolvi fazer também, dar uma possibilidade da pessoa adquirir as gravações dos 3 dias. Isso por uma quantia também mínima, lá, R$ 29. Mas você pode fazer direto, você não precisa pagar nada, você vai ver, vai ficar no Facebook se você não puder. Porque é o seguinte, o desafio ele se desenvolve assim. As aulas são dadas num grupo privado do Facebook e você pode assistir depois. As aulas ficam disponíveis para todos até uma semana depois de terminado o desafio. Até uma semana depois, dia 6 de maio. E eu vou, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou oferecer a possibilidade de entrar num grupo VIP, que é o seguinte: esse grupo, quando acaba a aula do Facebook, às 11 horas, começa uma outra reunião no Zoom, tipo essa que nós estamos fazendo agora, que é mais específica,
que vai durar de 1 hora e meia, mais ou menos, mas onde as pessoas podem ter uma interação comigo, onde tem uma possibilidade de aprofundar mais certas questões, inclusive de conteúdos que eu vou disponibilizar só aí. Essa ideia pode parecer um pouco antipática de fazer, eu não gosto muito dessa história de VIP, mas é porque é o seguinte, não dá para desenvolver isso com todo mundo que está no Facebook, entendeu? Porque é muita gente. E essa possibilidade vai custar R$ 97,00, quer dizer, tudo é muito mais acessível, né, dentro desse projeto aqui. Por isso que eu queria fazer essa reunião hoje, porque eu queria apresentar um pouco para vocês, porque eu acho que nós estamos falando de encontrar novas perspectivas, né? Esse aqui é o caminho mais o da mentoria, né? Mais completo, mais afirmado que eu tenho para a gente chegar nesse processo de encontrar novas perspectivas. Mas, para quem não for entrar nisso agora, existe a possibilidade também, contemporaneamente, estou fazendo semana que vem esse desafio. Como é que faz para se inscrever? Você pega o celular, entra na photoweb.academy, tem lá o link da bio. Você clicando no link da bio, vai abrir diretamente no Linktree da Photoweb Academy essa página aqui, ó. Onde você tem aqui, ó, desafio do fotógrafo autor, e embaixo tem a mentoria, e depois você pode conhecer também o site e tal. Então, você clicando lá pode se inscrever imediatamente. Se vocês tiverem essa possibilidade, disponibilidade de tempo, semana que vem, eu sugiro assim, realmente que vocês aproveitem essa oportunidade, porque é uma oportunidade única e foi muito legal. É a segunda que eu estou fazendo. Eu fiz uma no mês de abril e teve uma participação assim muito grande, foi muito legal mesmo, assim. Nessas possibilidades que a gente tem de estar muito próximo das pessoas, é onde rola mais empatia, rola mais uma energia que é diferente, né, do curso que está gravado, né? Tanto que nos cursos, né, o curso A Linguagem do Olhar, ele é um curso que tem, durante todo o percurso dele, trabalhos práticos para você fazer e tem lives mensais onde eu falo com as pessoas, para manter um contato, para manter uma coisa mais viva, né? Sabe, quem está pensando nisso, pensa mais seriamente, porque eu acho que o momento é perfeito, é propício para esse tipo de coisa, porque esses tempos difíceis que a gente está vivendo vão acabar. Eu acho que quem está se preparando, está se aprimorando, vai retomar as coisas de uma outra perspectiva. Tenho muita fé nisso aí. Um abraço a todos. Legal conversar. E até então. Um abraço, obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Tchau.